Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Oh, Aleluia. aleluia. Jeremias capítulo 21, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Graças te damos, meu Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 21, a partir do versículo 8, para a nossa leitura oficial dessa noite. E logo depois vamos dar sequência no estudo. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto, Jeremias 21, a partir do versículo 8. E a esse povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos tem cercado viverá e terá sua vida por despojo, porque pus o rosto contra esta cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo, e a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem a apague por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradores do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Amém. Podeis tomar assento, Glória a Deus. Aleluia. em nome de Jesus. Vamos continuar o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós fizemos uma pausa aqui na terça-feira passada, no capítulo 23 de Jeremias. Estamos chegando numa época do ministério desse profeta, que era um homem sério. Nós estamos chegando numa parte da vida dele onde ele sofreu algumas dores e algumas decepções dentro do seu ministério. Quando ele chega a ponto de pedir a Deus que ele pudesse parar de pregar, que ele pudesse parar de ensinar, porque Jeremias entendeu naquele instante que quanto mais ele pregava, quanto mais ele ensinava, quanto mais ele mostrava o caminho, mais os seus parentes, vamos dizer assim, mais a sua nação se corrompia e se voltava contra Deus. Jeremias queria se apoiar em alguma coisa, para que pudesse entender a apostasia do seu povo, da sua própria nação. Jeremias custava entender um povo que foi liberto por um Deus tão grande se esquecer tão facilmente dos feitos de Deus. Sabe aquela pessoa que você ajuda e não dá tempo nenhum, ela se esquece da ajuda? Assim era o povo de Deus. Aquela pessoa que você estende a mão para ajudar e no instante seguinte ela se esquece. Chamamos isso de ingratidão. Assim era o povo de Deus, ingrato, irreverente. Não tinham reverência para o Senhor, não respeitavam a Deus, ofendiam a Deus com as suas práticas imorais e com a sua rebeldia e teimosia. Era um povo teimoso.
E Jeremias chega num ponto do seu ministério que ele tem vontade de parar, que ele tem vontade de desistir da sua caminhada. Quando nós chegamos aqui no capítulo 23, nós vemos Deus levantando o profeta para tratar agora com a liderança, para tratar com os sacerdotes, com os levitas, com o sumo sacerdote, com aqueles que naquela época eram os líderes do povo de Deus. E no capítulo 23 nós já fizemos uma menção na terça passada. Nós vimos aqui que infelizmente o novo rei e os seus conselheiros espirituais não fizeram caso dos avisos de Jeremias. Eles se tornaram iguais a pastores que não se ocupam com o bem-estar do rebanho. Como resultado, Deus disse que o rebanho seria espalhado pelo mundo até o tempo em que o verdadeiro pastor o reunisse novamente. Esse pastor rei da linhagem de Davi seria chamado Senhor, justiça nossa, como nós já vimos lá no capítulo 23, versos 5 a 6. Né? E nós continuamos aqui, nós vemos aqui que esse rei, esse novo rei, era o rei Zedequias. Né? E a escolha desse título serviu como lembrança específica a Zedequias sobre sua falha como pastor do povo de Deus. Aqui o autor chama Zedequias como pastor do povo. Por quê? Porque ele era o líder do povo, ele era o rei naquela ocasião, o rei de Judá. Pois seu nome tinha quase o mesmo sentido. O nome Zedequias significa o Senhor é minha justiça. Mas o próprio Zedequias não andava conforme a justiça. O seu nome ele recebeu o nome de seus pais como que um nome amparado em Deus. O Senhor é a minha justiça. De que adianta dizer que confia em Deus? Do que adianta dizer que tem fé? De que adianta aqui ele recebeu o nome da sua família, que era um homem que tinha sua confiança em Deus, mas nas suas práticas ele ofendia a Deus. Mesmo que, o que adianta dizer que eu sou evangélico? O que adianta dizer que eu carrego uma Bíblia, eu porto uma Bíblia? De que adianta eu portar uma Bíblia na cabeceira da minha cama, se as minhas ações ofendem a Deus? Se até mesmo dentro da igreja eu ofendo a Deus, com jeito, com a minha irreverência, com a minha falta de temor, porque era isso que acontecia. Nós vamos um pouco mais adiante e nós vamos entender que era isso que acontecia, não só com o povo, mas com a liderança. A própria liderança pecava contra o Senhor, ofendia a Deus dentro do templo. Os irmãos acham que é possível fazer isso? Os irmãos acreditam que é possível pecar contra Deus até mesmo dentro da igreja? Sim. Quando nós não respeitamos a Deus, nós pecamos contra Ele. Quando nós não temos reverência dentro da igreja, nós ofendemos a Deus. A falta de reverência na igreja é ofensa a Deus, o dono da casa. Ninguém chega no fórum de qualquer jeito e vai entrando e vai conversando alto. Ninguém faz isso. Tem vigilante lá dentro. Tem homens lá dentro que são pagos para cuidar daquela casa. Será que é diferente a casa de Deus? Não é diferente a casa de Deus. Eu fui porteiro da igreja durante muito tempo. Eu servi a Deus como diácono, graças a Deus, e sirvo até hoje. Continuo sendo diácono até hoje. Sabe para que serve um diácono na igreja, irmãos? Vocês não sabem? Para ter ordem na casa de Deus. Por que o diácono fica na porta da igreja? É para que não entre alguém e atrapalhe o culto. Dentro da casa de Deus tem que ter reverência. Lá no fórum, se fizer bagunça, é autuado. A polícia é chamada, é tirada lá de dentro. Se preciso for, tirar força. E por que dentro da casa de Deus não se tem respeito? Por que dentro da casa de Deus não se tem reverência? Então o que nós vamos ver? Que o povo tinha um nome, como que era o povo de Deus, só que as suas práticas ofendiam a Deus. Ofendiam. Dessa forma,
Jeremias, ele vai na porta do templo, no capítulo 22, que nós vemos aqui, na porta do palácio. E depois Jeremias, ele vai ser levantado por Deus para pregar contra os líderes de Israel, contra os pastores, os reis, os sacerdotes. Por quê? Porque era essa classe que estavam fazendo os seus servos pecar. A própria liderança conduziu o povo para o pecado, para a matança. Nós vamos ver. Os sacerdotes e profetas, prestem bem atenção nisso. Os sacerdotes e profetas também eram culpados por levar o povo ao pecado. Jeremias se queixa de quê? O meu coração está quebrantado. O que Jeremias estava dizendo? Jeremias falou: meu coração dói. Era o mesmo que Jeremias dizia: olha, o meu coração está doendo, porque eu olho para os líderes que eram para levantar o povo, estão jogando o povo no buraco. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Um ministério, uma igreja sem ensino, falta um pedaço. Quando não se ensina a palavra, quando não se ensina a ética cristã, quando não se ensina um comportamento dentro da igreja, se peca contra Deus, ofende a Deus. E era isso que eles estavam fazendo. Eles não ensinavam o povo para o bem, muito pelo contrário, as práticas deles, eles eram exemplo do que? De erro, de pecado. Eu aprendi desde a minha chamada ministerial que eu tenho que ser exemplo para a igreja. Eu aprendi desde os meus primeiros passinhos como obreiro. Os meus líderes sempre me diziam: você tem que ser exemplo. Que hora começa o culto? O culto começa às 7h30, então você tem que estar aqui às 7. E quando o pastor dizia: quando eu apresentar alguém na igreja, você não tem que ficar olhando para os outros receber, vai você. Ele me dizia: você tem que ser exemplo. O que Jesus ensinou para nós? Nós temos que ser luz. Como é que eu quero ser obreiro se eu não sou luz? Se eu não sou exemplo para ninguém? Se eu não tenho exemplo de nada? Se eu não tenho reverência dentro da igreja? Que espécie de obreiro sou eu? Jeremias, dentro dele, doía. Jeremias, ele estava quebrantado. O que significa isso? Ele estava triste. Triste, porque ele esperava um pouco mais da sua liderança. O compromisso de Jeremias não era com os líderes. O compromisso de Jeremias era com Deus. Foi Deus que chamou ele. E Deus disse: a tua própria família vai te perseguir, vai te bater, vai te caluniar, mas quem te chamou fui eu. Você não tem nada com ele, você tem comigo. A tua obediência é a mim, não a eles. Aleluia. Até mesmo pecando dentro do próprio templo. Vamos dar uma olhada? Jeremias capítulo 23, versículo 11. Já vamos olhar a nossa Bíblia. Para você não achar que o Zé Luiz está falando bobagem. Ah, Zé Luiz, que negócio aí de pecado na igreja? Isso aí já está inventando, hein? Vamos ver. Jeremias capítulo 23, versículo 11. Nós podíamos ler até do 9 até o 11, né? Já pegaram o 9 e até o 11, eu acho que era até melhor isso aqui. Olha lá, dá uma olhada lá, irmãos. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. É Jeremias que ele está falando. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas e por causa das tuas. Amado, aquele que é crente, aquele que é temente a Deus, ele sente vergonha, sabia? Ele fica envergonhado. Lembra dos 3 judeus que estavam diante da estátua que Nabucodonosor levantou? Todo mundo se curvou, todo mundo se dobrou, todos, mas os homens de Deus não se dobram. Nada. Quem é de Deus não dobra o joelho diante de santos, nada. É verdade, Senhor. Quem é de Deus só dobra o joelho diante de um santo. Que santo é esse? Jesus. O cristão genuíno não se curva diante de nada. De nada. Nem da morte.
10. Porque a terra está cheia de adúlteros. Olha lá. E a terra chora por causa da... Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. 11. Veja isso, irmãos. Você quer grifar na tua Bíblia? Dá uma olhada aí, grifa aí se for preciso. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão até na minha casa. Até onde, irmãos? Até na igreja. Achei a sua maldade. Diz o Senhor. Pastor, como é que o pastor, como é que o obreiro pode pecar dentro da casa de Deus? Quando ele não ensina. É verdade. Quando ele não ensina. Quando ele não ensina a Bíblia, como ela tem que ser ensinada. Como ele não conduz o povo como tem que ser conduzido. É dessa forma. Negligencia a obra de Deus. Esses homens viviam em pecado, enquanto que hipocritamente se diziam ser servos de Deus. Não é? Lá no versículo 14, olha lá, mais um só para nós ver, só para nós concluir. Veja no capítulo 14 o que Jeremias está dizendo. Aí da parte de Deus agora. Versículo 14, ó. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade. Será que é verdade isso, irmão? É verdade. E fortalecem as mãos de quem? O que é fortalecer as mãos dos malfeitores? É concordar com os erros. Glória a Deus. É concordar. João diz o que? Não ameis? Não ameis o mundo. A amizade com o mundo é o que? É inimizade contra Deus. Quantas pessoas preferem amizade com o mundo e abandonam a Deus? Eu até conheço muitos que preferem ofender a Deus para agradar os homens. Está errado. Me perdoa. Está faltando coisa aí. Jesus. É melhor você ofender os homens e agradar o Senhor. Mas muitos fazem o contrário. Não tem problema, não tem, mas eu não posso fazer, porque eu vou ofender, vou magoar. Ei, se você, diante dos homens, negar a Cristo, diante de Deus, Ele vai te negar também. Quando você estiver lá diante de Deus, eu falo para você, eu não te conheço. É verdade. Porque lá embaixo, aquele dia, você me ofendeu para agradar aquela pessoa. Só para não perder a amizade, para não perder o favorzinho. Deus. É desse jeito. Porque é uma pessoa abastada, uma pessoa legal. Você me ofendeu para defender aquela pessoa. Não. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Prefira agradar a Deus. Seja amigo, sim. Procure ser amigo, companheiro. Orar pelas pessoas. Procure abraçar quando for preciso. Dá conselho, mas cuidado. Cuidado para não ofender o teu Deus. Muito cuidado. Porque às vezes você pensa que está fazendo bem, não está não. Às vezes você pensa que está fazendo bem, não está. Não está. Você está enganando a pessoa. Mas eu não queria falar, porque se eu falar eu vou ofender. Não. Quando você não fala, você está escondendo a verdade. Está pecando contra o Senhor e enganando mais ainda aquela pessoa. Pregue a palavra. Fala a verdade. Mas se eu falar a verdade, eu não vou ter amigo mais. Você quer ser amigo do mundo? Jesus. Então, infelizmente, a salvação está muito longe. Prefira ser amigo de Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para sempre. De alguma forma, esses homens tinham convencido a si mesmos de que Deus estava muito distante e que não poderia ver seu pecado. Olha só, olha o ponto que o homem chega, achar que Deus é cego e não vê nada. Deus respondeu a essa ideia descabida, dizendo lá no versículo 24, né? Eu vou ler aqui, 23, capítulo 23 e verso 24. Aí Deus faz uma pergunta, o missionário já ajeitou. Deus faz uma pergunta para eles, porque eles acham que Deus é cego e não está vendo. Muitas pessoas acham que Deus não está enxergando, né? Mas aqui tudo
tudo bem. Se lá eu não posso, aqui eu posso. Deus não é cego. E nem é surdo também. Olha o que diz o Senhor. E esconder seria alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? O profeta Elias uma vez se escondeu, né? Elias se escondeu. Mas por que, irmãos? Ele era pecador? Não, ele era um homem de Deus. Mas a dor dele era o mesmo caso de Jeremias. A dor dele era muito grande. Porque ele via a nação em frangalhos, adorando quem? Um homem ou uma mulher. O povo de Judá adorava Jezabel, uma mulher maligna, conselhos malignos, maliciosos, mundanos. Então Elias se escondeu dentro da caverna. Ele resistiu a tantas coisas, venceu tantas batalhas, né? E se escondeu por quê? Por que ele fez isso? Boa entrada, missionário. Por que ele fez isso? Porque era um homem de Deus. Ele preferiu, ao invés de dar a cara a tapa lá fora, brigando com o povo, ele preferiu se esconder e morrer lá dentro. E quando Deus chega, Elias, o que você está fazendo aí? Ele fala: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, não mata também. Porque o servo de Deus é assim. Ele não suporta ver a sujeira. Ele não suporta ver. Louvado seja o nome do Senhor. Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Olha só, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, não adianta, Deus está vendo tudo. Diante de Deus estão os bons e os maus, os justos e os ímpios. Todos estão diante de Deus. O sermão dos figos, lá no capítulo 24, Deus vai usar mais uma parábola, usando o seu servo Jeremias. Em vez de admitirem suas culpas, os profetas e o povo, olha lá, em vez de eles confessarem a culpa, chorarem, se arrependerem, lá vai eles de novo, colocar a culpa em alguém. Não é assim que acontece muitas vezes? A gente erra e quer achar um culpado. A gente erra, em vez de aceitar o erro, se consertar, fica olhando para os lados para ver se acha alguém para botar a culpa. Né? Até o diabo leva a culpa, né, pastor? Até ele a condenação. Ah, eu não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Eu não vou na igreja porque eu não gosto do ensino. Amém. Mas a igreja é culpada por causa do ensino? O pastor é culpado por causa do ensino? Não. Não é. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de admitir suas culpas, os profetas e o povo criaram suas próprias interpretações para explicar os exílios. Tentavam explicar que os que haviam sido capturados eram judeus pecadores, olha aí, ao passo que os que haviam ficado estavam a salvo por causa das suas práticas religiosas, apesar de serem hipócritas, né? Nós vamos entender um pouco mais à frente. Jeremias repreendeu-lhes duramente por suas ideias errôneas, expondo-lhes a visão que Deus lhe havia dado. Na visão, Jeremias viu 2 cestos de figo, um cheio de figos podres e outro com figos bons. Ele explicou que os figos estragados representavam o povo que havia sido poupado de ser levado cativo, enquanto que os figos bons representavam os que tinham ido para o cativeiro e que estavam sendo levados ao arrependimento através de seus sofrimentos. A esse último grupo Deus prometeu. Agora, capítulo 24 e o versículo 7, eu vou explicar. É uma parábola que precisa ter um pouco de concentração e se aplicar com atenção no texto para poder entender. Olha lá, 24 e o versículo 7. E dar-lhes-ei coração. Mas eles não tinham coração? Já tinha, né? Mas era um coração de pedra. Era um coração teimoso, um coração rebelde. Não era um coração contrito que aceitava os erros e procurava melhorar. Não, procurava se esconder debaixo dos erros. Um coração duro.
e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Por quê, irmãos? Aí Deus usa o profeta para fazer uma parábola. E Deus diz que aqueles 2 cestos de fruto, um fruto podre, esses frutos podres, Deus mostra que é o povo que ficou em Judá. Aquele povo que ficou lá. Deus está dizendo que aquele povo, ele representava e simbolizava esse cesto de frutas podres. Agora, os figos bons, Deus está explicando que aqueles que aceitaram e foram levados para o cativeiro. Porque aqueles que foram levados para o cativeiro, lá dentro do cativeiro, Deus está dizendo que ia tratar com eles. E eles iam se tornar seu povo de Deus. Agora veja, alguém pode perguntar, mas eles não conheciam a Deus? Se eles conhecessem a Deus, eu não estava falando. Eles não conheciam a Deus. Eles conheciam a Deus só de ouvir falar. Eles achavam que conheciam a Deus. Na verdade, eles eram religiosos, só isso. Mas eles não conheciam a Deus de verdade, como Jeremias conhecia. Então, aqueles ali que foram levados para o cativeiro, quem eram? Nós já estudamos aqui. A primeira leva eram os príncipes, né? Os príncipes, a linhagem real. Porque a Babilônia, o rei da Babilônia queria doutrinar esse povo, usar alguns como eunuco, alguns sábios como Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, usar aqueles que eram mais doutos para que pudessem servir no palácio. E Deus chama esse de frutos bons, de figos bons. Foram levados para trabalhar. E aqueles que eram lá mais pobres, os mais velhos, eles foram deixados para trás. E Deus está dizendo que aqueles figos eram pobres. Por quê? Rebeldes. Porque Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece. Deus sabe quem se arrepende de verdade e quem não se arrepende. Deus sabe quando o coração de uma pessoa está aberto para receber a palavra. E sabe quando não está. De nada adianta lágrimas que não viam do coração, que não viam da alma. De nada adianta um arrependimento que não seja verdadeiro, que não seja genuíno. De que adianta descer as águas batismais e se levantar das águas, continuar no mesmo erro, na mesma vida, com as mesmas amizades, com as mesmas práticas pagãs, pecaminosas? De que adiantou isso? Que batismo foi esse? Um banho, só tomou um banho, não mudou nada. Se não mudou nada, por quê? Porque não conhece a Deus, porque nunca conheceu a Deus. Porque uma pessoa, quando conhece a Deus, ela muda. O mundo passa a odiar. Nós falamos disso aqui. Por quê? Porque Cristo está nela. Agora ela é diferente. Ela é diferente. Ela tem o Espírito de Deus. E o maligno não gosta de pessoas que têm a luz do Espírito Santo? Será que o maligno, o inimigo das nossas almas, ele gosta quando a gente vem para a igreja? Será que ele gosta quando a gente vem estudar a Bíblia? Quando a gente ora? Quando a gente pede perdão a Deus e toma a Santa Ceia? Será que ele gosta disso? Ele não gosta disso. Mas quando o crente vive no pecado, na mentira, na hipocrisia, é dele. Pertence a ele. Nós temos que atentar a essa palavra. Jeremias estava vivendo esse momento ali. Jeremias via esse momento, um momento triste do povo de Deus naquele lugar. Então Deus, ele dá essa visão, essa parábola dos 2 cestos de figos para que o povo entendesse. Porque alguns profetas que estavam ali, eles estavam contra Jeremias, dizendo que o povo não devia ir para o cativeiro, que Deus ia libertar eles, que eles podiam até ir, mas iam voltar logo. E Jeremias dizia que não, vai demorar 70 anos. Por quê? Porque Deus conhece os seus corações. Deus precisa trabalhar nesse coração. É algo realmente maravilhoso esse texto do filho. Sim, senhor. E o interessante é que aqui Deus que vai converter o coração do povo e não o homem com os misticismos, né? Para trazer o povo. É Deus. É Deus. E mais à frente nós vamos ver com
clareza isso que o nosso pastor está dizendo aqui. Com muita clareza nós vamos ver. Num triste contraste, Oh, glórias. os que representavam os frutos podres ainda não tinham pela frente um sombrio futuro de destruição e sofrimento. Explica isso, irmãos e alunos. Explica, meus irmãos. Esses aqui que Deus compara a figos podres, eles iam continuar em Jerusalém. Os irmãos se lembram? Naquela época, quando as mães matavam e comiam os filhos, eram esses. Jesus. Eles passaram por isso lá. Muita fome. Onde a Bíblia diz também que eles vendiam caro esterco de pombos. Eles comiam esterco de pombo. Tamanha era a fome. Esses eram os figos podres. Uma época terrível. Os que Jeremias chorou e sofreu tanto. Agora, no capítulo 27 ao capítulo 29, tem a mensagem do jugo. Uma passagem muito maravilhosa também sobre o jugo. Nós vamos ver aqui os acontecimentos em relevo nesse texto ocorreram nos últimos anos do reinado do rei Zedequias. O povo e os governantes não tinham aprendido as lições que Deus procurava ensinar-lhes através do segundo exílio. Veja, o povo, mesmo sofrendo, não queria aprender com os erros. Queriam se rebelar contra a Babilônia. Novamente, nessa época, emissários de países vizinhos chegaram a Judá para discutir planos de revolta. Veja, eles não queriam aceitar a correção de Deus. Eles queriam achar uma solução. O famoso jeitinho brasileiro. Não tinha, mas aqui tem um jeitinho brasileiro, né? Muitas vezes nós até fazemos isso, né? Nós não queremos fazer agora, vamos pegar esse atalho, vamos fazer assim que é mais fácil. Mas Deus não quer mais fácil. Deus quer o que é certo. E muitas vezes nós queremos, vamos fazer assim mesmo que está mais fácil. Não. É fazer o caminho, o trajeto que Deus pede que nós façamos. Glória a Deus. O jugo leve ou pesado, né? Capítulo 27. Para ilustrar a vontade de Deus para com Judá, Jeremias apareceu em público, usando em seu pescoço um jugo leve. Quem sabe o que é jugo? Você não sabe o que é jugo, né? Tipo uma canga, mais ou menos. É tipo uma canga. Uma madeira colocada no pescoço do animal. Lembra? Para conduzir um animal, um jugo de madeira. Ele queria enfatizar a importância da submissão ao castigo de Deus e para avisar aos emissários sobre o desastre iminente. Quer dizer, Jeremias aparece em público agora. Veja, Jeremias aqui parece um ator, né? Movido pelo amor de Deus. Jeremias aparece em público com o jugo pendurado no pescoço. E os profetas mentirosos, né, os hipócritas, diziam que ele estava louco. Ficaram tudo assim, sabe? Ficaram todos nervosos com essa situação. O que esse louco, esse covarde está fazendo agora? Eles achavam que Jeremias era covarde, que não queria enfrentar a Babilônia. Mas era Deus que estava impulsionando a eles ir para a Babilônia e obedecerem a Deus. Porque no capítulo 29 de Jeremias, nós vamos ver que Deus manda Jeremias escrever uma carta, quer dizer, continuem vivendo. Vocês estão na Babilônia, mas estão bem. Eu estou cuidando de vocês aí. Eu estou tratando o coração de vocês aí. E ele parece com um jugo de madeira. Esse jugo de madeira é leve. É um jugo leve. Então Jeremias aparece primeiro mostrando esse jugo leve. As ações de Jeremias embaraçavam os falsos profetas judeus, que pregavam mensagem de paz e vitória imediata. Olha aqui. Será que não é isso que acontece hoje em dia? Deus vai te dar, Deus está te dando, o varão valoroso, o grandão vai te dar, o grandão já te deu. Não é? Só bênção e vitória. É só bênção e vitória. Ananias, um desses falsos profetas, dramaticamente quebrou o jugo de Jeremias e predisse que Babilônia seria vencida em 2 anos e que libertaria todos os cativos para voltar a Judá. Podemos bem imaginar que a multidão aplaudiu entusiasticamente essa mensagem, enquanto ridicularizou Jeremias e sua mensagem de destruição. Veja uma coisa contemporânea, né? Os profetas, aqui na pessoa do profeta Ananias, que era um desses hipócritas,
queria agradar o povo, mensagem de amor, né? Mensagem leve, leviana, tapinha nas costas, Deus te disse, Deus vai te dar, não é? Toda aquela, sabe, aquele misticismo que não leva ninguém a lugar nenhum, que só incha a igreja, mas verdade não tem. Nós estamos dizendo que não existem profetas. Existem sim profetas e profetizam homens e Deus e não é Deus sérios. Nós já falamos aqui, sérios, mas 80% são inchados, hipócritas. Então aqui Jeremias está contra agora os profetas mentirosos. E Ananias disse para ele: olha, Jeremias, daqui 2 anos esse exílio vai acabar. Todo mundo vai voltar à batalha. Essas 2 levas que foi para a Babilônia vai voltar livre e a Babilônia vai ser destruída. E Jeremias se levanta e fala: não, esse cativeiro vai durar 70 anos, porque assim disse o Senhor. Amados, nem sempre, guarde isso, nem sempre o mais fácil vem de Deus. É verdade. Nem sempre. Às vezes o mais difícil é que vem de Deus. Porque Deus quer que nós percorramos o caminho, para que Ele possa nos moldar. E de passo em passo a gente ir crescendo no Senhor. Como uma planta que tem que podar. Uma planta que você vai podando ela. Você vai podando e ela fica toda moldada. E quando ela está pronta da poda, ela vai ficar com uma copa densa. E ela vai frutificar muito. Por quê? Porque ela está preparada para frutificar. Como é que alguém quer dar fruto se não está preparado? É Deus que capacita, sim. Mas o fruto só vem quando está preparado. Se não tiver, não tem. Se não tiver preparado, não tem fruto. Entretanto, Jeremias, prepara a tua Bíblia aí, ó. Você vai ver algo aqui no capítulo 28. Já deixa a tua Bíblia no capítulo 28 para você ver algo. Entretanto, Jeremias não ficou sem resposta, porque o homem de Deus nunca fica sem resposta. O homem de Deus não. Pois logo em seguida a esse episódio, ele profetizou que, por ter rejeitado o jugo leve, o povo iria ter um jugo pesado, de ferro. Ananias foi sentenciado ao julgamento divino por pregar falsas mensagens. É isso que acontece com os mentirosos. Aqueles que pregam mentira, profetizam mentira, para enganar o povo, para negar o povo, para encher a igreja, para dizer que foi chamado por Deus e nunca foi. Quantos que batem no peito? Eu fui chamado por Deus. Mentira, nunca foi chamado. Nunca. Mas quer o quê? Status, fama, autoridade. Toda autoridade está debaixo de quem? Da mão de Deus. Tem uns que quer autoridade dele próprio. Se não tiver debaixo da mão de Deus, não é autoridade. É engano, é mentira. Vamos lá. Jeremias 28, 16 e 17. Antes de eu narrar aqui o acontecimento, não esqueça disso. Jeremias, toma isso na tua mente agora. Jeremias aparece em público, enviado por Deus, com um jugo leve, um jugo de madeira preso ao pescoço, como se fosse um boi. Um jugo leve. Jeremias vai lá. O que é que Deus queria mostrar? Deus queria mostrar para o povo que aquela pequena prova, né? Aquele pequeno processo que Deus colocou para eles, era leve, como aquele jugo leve, de madeira, bem levinho. Era isso que Deus queria mostrar. Aí levanta um mentiroso no meio, um profeta do pé inchado, né? Levanta no meio, aponta o dedo, como mais se vê hoje, e diz: não, daqui 2 anos isso tudo acaba e o povo vai prosperar. Agora veja o que Deus faz com aqueles que distorcem a sua palavra. Veja aquilo que Deus faz quando alguém se mete onde não é chamado, quando alguém fala contrário àquilo que Deus falou. Olha isso. Pastor, podemos ler no 15? Vamos, o missionário já foi mais profundo. Vamos lá. O estudo é grande, é profundo e é bom. Por isso que o pastor está pedindo para ler um pouco mais, porque é bom, irmãos. Veja lá, já estou encerrando, tá bom? Sei que os irmãos trabalharam, estão cansados, já vamos encerrar.
Vamos ler então. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Não é porque tem nome que é, irmãos. Porque tem gente que tem nome, mas não é. Tem uns que não tem nome, mas é. Entende? É tudo pela vontade de Deus. Não basta nome. Não adianta ter nome. Tem que ter unção. Não basta ter sobrenome. Tem que ter chamado. Amém? Amém. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor. Escute isso. Mas tu fizeste que esse povo confiasse em Mentiras. enquanto a gente, irmãos, confiando em mentira. 16. E quantos que acreditem? Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. E este ano, quem foi que falou, irmãos? O Senhor. Senhor. Ah, não, Deus é um Deus de amor. Deus não faz isso. Está escrito na Bíblia isso ou não? Está escrito na Bíblia isso aqui não? Está na tua Bíblia? Então Deus é um Deus de justiça também, né? Verdade. Porque por aí Deus é só Deus de amor, né? Só amor. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás. Por quê? Falaste. Em contra o Senhor. Ele achou, irmãos, um ponto. Ele achou que ele estava falando contra o profeta. Ele achou que ele estava falando do homem, do pregador. Ele se dirigiu ao pregador. Ele quebrou, espedaçou o jugo no chão, quebrou tudo. E colocou Jeremias como se ele fosse um mentiroso, um homem de Deus. Ei, o homem de Deus jamais é ridicularizado. Glória a Deus. Ninguém envergonha o homem de Deus, porque quem cuida dele é o Senhor. Oh, glórias. Fique tranquilo. Se te perseguirem, fique em paz, porque não estão te perseguindo, estão perseguindo o Senhor. Não é contra você, é contra a obra de Deus. Se você anda no caminho da fé, se você anda em obediência ao Senhor, quando te perseguirem, te injuriarem, não é você que estão injuriando, estão perseguindo ao que te salvou, ao que te remiu, ao que te escolheu. É o Senhor que estão perseguindo. Aleluia. E Ananias achou que estava falando contra Jeremias. Mal ele sabia que por trás de Jeremias tinha um Deus. O mesmo Deus que está por trás da tua vida. É o mesmo Deus que está por trás desta igreja. Levante-se o que quiser. O que está por trás desta obra é muito grande. Ninguém pode derrubar, porque Deus é mais. E Deus é quem cuida desta obra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô glória, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano e no 7º mês. Por que, irmãos? Porque ele falou que não devia. É, Jesus. É desse jeito. Porque ele tentou repreender o homem de Deus. Escute, escute. Quantas pessoas eu vejo falando contra o homem de Deus? Quantas calúnias eu vejo contra servos do Senhor? Cuidado. Aleluia. Se você não tem certeza, não fale. Se você não conhece, não fale. Nós não sabemos. Não sabemos o deitar desse homem, o levantar desse homem. Não sabemos o que esse homem tem no coração. Nós não sabemos o grau de comunhão que essa pessoa tem com Deus. Cuidado. Se não souber o que falar, não fale. Nós amamos a todos. O que nós pregamos está escrito na Bíblia. Nós não falamos de nós mesmos. Jeremias não falou dele. Jeremias falou o que o Senhor mandou. E é o que acontece nesse culto. Nós falamos aquilo que o Senhor entrega. Aleluia. Aleluia. E glórias. O que nós prezamos no coração nesse lugar é orar pelas pessoas. É, Jesus. É orar pelas pessoas. Isso aqui o nosso pastor, nós temos pedidos de oração. Os tempos quando estamos no altar, estamos orando por essas pessoas. Nós te amamos. Você que assiste as nossas lives, você que acompanha o ministério, Comunidade Cristã da Igreja de Deus, eu quero deixar uma palavra para você. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. A Igreja Comunidade Cristã te ama. Não se ofenda quando pregamos a Bíblia. Não pregamos contra você. Nós te amamos e queremos abraçar você em Cristo. Aleluia. Queremos que a mesma salvação que chegou até nós chegue a você.
Glória a Deus. Nós te amamos. Aleluia. Nós te amamos. Aleluia. Nós só professamos a Bíblia que cremos. Nós cremos na palavra de Deus. E a Bíblia quem fala não somos nós. Não se levante contra o Senhor. Não se levante contra os homens de Deus. Talvez você não esteja se levantando contra o homem. Lembra quando os discípulos de Cristo, Paulo, Barnabé, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, começaram a anunciar o Evangelho. Existia um grande mestre na época. E esse grande mestre na época disse: olha, cuidado, porque talvez esses homens sejam de Deus. Não lutem contra ele, porque talvez isso seja obra de Deus. Não põe a mão. Amém? Amém. Então, amados, tudo aquilo que Deus fala, Deus faz. Deus cumpre. Se Deus falou para Jeremias que o povo ia ficar 70 anos e ia voltar, ia acontecer. E se levantam os profetas a mentira no meio e diz: não, 2 anos eles voltam para casa. E acaba tudo isso. Mas o tempo de Deus se cumpriu. É o mesmo tempo que Deus determinou para nós que vai se cumprir. Aleluia. Tudo aquilo que Deus determinou para nós que vai se cumprir, a hora vai chegar. O tempo vai chegar. O mundo parece que está uma reviravolta, mas Jesus vai voltar. Jesus já está voltando. Se nós observarmos para a geografia, nós vamos ver que lá em Jerusalém, o Mar Morto tem vida de novo. Porque está escrito no profeta Ezequiel: as torrentes de água viva estão trazendo vida para o Mar Morto. Aleluia. Os irmãos lembram do Mar Morto? Não dava nada. O mar salgado, não tinha vida naquele lugar. Mas o Senhor, levantando o seu servo, o profeta Ezequiel, que vamos estudar aqui, ele disse: as torrentes de água viva vão dar vida ao Mar Morto. Você pode procurar na ciência hoje. Já falo com parâmetros científicos. Hoje em dia, você já vê peixe nadando no Mar Morto. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E para você que está ouvindo a live, assistindo a live nesta noite, eu te digo pela vontade de Deus: Jesus te ama e nós também te amamos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Amém. Já encerrou. Vamos deixar para a próxima, tá bom? Vamos deixar agora para a próxima. Aleluia. Santa Eu vou até mudar aqui, deixar aqui apontado para a próxima lição. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nenhum recado para ser passado? Não? Santa Ceia domingo, né? Estaremos pela misericórdia de Deus aqui, né? Para juntos estarmos em comunhão com o Senhor. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, pode haver em nós algum erro, Pai. Sim, porque somos humanos. Somos passivos a erros emocionais. Porque tu conheces e sabes que nós somos em carne e osso, porque o Senhor nos criou. Mas tu sabes, Senhor, também, que aquilo que nós lemos e pregamos aqui é a tua palavra, Senhor. E nós ouvimos a tua palavra nesta noite. E queremos te agradecer por tudo quanto nos tem ensinado, meu Deus, concernente a esse tema, Pai. Deus Santo, Deus Poderoso, nós queremos pedir a tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Que nós não venhamos ser, meu Deus, um coração endurecido. Abra os nossos corações, Pai, o nosso intelecto, para que nós possamos ouvir a tua palavra, aprender com ela e praticar a tua palavra, Senhor. Não que nós somos aqueles que já chegaram, que já alcançaram, mas nós somos aqueles que precisam, Senhor. Eu vos digo, Pai, que eu sou aquele que mais precisa, Senhor. Eu preciso de aprender mais. Eu preciso de somar mais pela fé. Meu Deus, nos ajude, acrescenta a nossa fé, nos ensina a caminhar diante do Senhor, com santidade, com reverência, respeitando a tua casa, respeitando a tua palavra, respeitando o próximo que nós amamos, como o Senhor amou, meu Pai. Nos ensina, se falta em nós este amor, nos ensina ao próximo, como o Senhor nos amou, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, continue conosco, abençoe esta igreja, dai-nos, meu Deus, no coração, alegria e gratidão, se nós podemos comemorar, se assim o Senhor permitir, na próxima data, mais um ano desse ministério, Pai, o 30º ano desta alegria que é te servir, que é te adorar.
Pai, está alegre, está jubiloso, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de glorificar o Teu nome por mais um ano. Deus Santo, nos ajude, se conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja hoje e para sempre. Nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe, irmãos.